Olá, tudo bem? Você sabia que o Espírito Santo já foi o segundo maior produtor de petróleo do Brasil e que hoje ocupa a terceira colocação no ranking nacional? O que aconteceu com a produção capixaba? Quais as expectativas do setor aqui no Espírito Santo? Quem responde estas e outras perguntas é o presidente da Rede Petro ES, Rafael Sé. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Muito obrigada, Rafael Sé, por atender o nosso pedido. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Amanda. A S Brasil, agradeço em nome da Rede Petro. Bom, a Rede Petro ES reúne fornecedores para a cadeia de petróleo e gás. Que empresas são essas? Quem participa dessa associação? Né? Quais são as atividades da associação? A Rede Petro do Espírito Santo, né? Ela foi criada em 2008, né, como uma ação conjunta entre o Sebrae e a Petrobras, e a Findes também, participação da Findes, um projeto que foi nacional. Né? Então, todos os estados produtores de petróleo que têm alguma atividade relacionada ao setor de óleo e gás, foram criadas associações de pequenas e médias empresas, junto com o apoio da Petrobras, da Findes e do Sebrae, justamente para fomentar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Então, no Espírito Santo, nós representamos a Rede Petro Espírito Santo, mas existem outras também pelo Brasil. A partir de 2010, iniciou uma queda na produção do setor aqui no Espírito Santo. Como é que foi essa última década para os produtores? A produção de óleo e gás é muito relacionada a investimentos, né? Então, conforme a velocidade do investimento, da descoberta das bacias de óleo, né, há um aumento ou um declínio na parte da produção. Né? A produção realmente que tem potencial para levar ou posicionar bem um estado dentro do ranking nacional é a produção offshore, né, a produção em mar. Né? São as produções que têm assim, são os poços, são as plataformas que têm uma produção muito elevada. Né? Então, para você ter uma noção, um poço de petróleo offshore produz 30 mil barris dia, né? Um poço em terra produz 30. Né? Então, uma produção offshore, um poço, apesar de ser mais complexo, a produção é muito maior. Então, para você se posicionar, um estado se posicionar bem dentro do ranking nacional de produção, é fundamental que as bacias em mar sejam exploradas, né? Nós tivemos uma exploração do pré-sal, o primeiro pré-sal que nós tivemos no Brasil foi feito no Espírito Santo, com a P58, isso foi em 2018, 2019, então depois de 2010 que entra a produção um pouquinho mais elevada, principalmente da parte offshore. E na parte onshore, nós temos realmente um declive que os campos começam a ficar maduros, a produção começa a diminuir, e há realmente um declive da produção. Então, a partir realmente de 2010, quando você tem os poços não são mais tão perfurados, a produção começa a decair um pouquinho. Sim, é um processo natural, né? Ou seja, as bacias do petróleo não é algo infinito, né? E a elevação da produção se dá basicamente pela perfuração de novos poços ou então o incremento de novas tecnologias de recuperação de poço, né? É interessante definir também que o petróleo não é para quem assim não entende muito do ramo de petróleo, o petróleo não é uma bolsa de óleo que você tem num local específico, como se fosse uma lagoa ou um depósito específico. Né? O óleo ele está no meio de rochas, né? Então ele está encrunhado dentro de rochas. Então, quando a perfuração desce, existe lá uma pressão que joga esse óleo para cima, mas ao longo do tempo essa pressão vai abaixando e você tem que colocar algumas novas técnicas para conseguir, vamos dizer assim, com que aquele óleo fique um pouco mais fluido e eleve. Então, não é simplesmente você chegar, achei o petróleo ali, eu vou colocar um tubinho, isso vai subir para a superfície e eu vou retirar todo. Não, é um processo, vai demandando investimento, tecnologias, o poço vai se adaptando e você tem que ir
se adaptando conforme o poço vai te mostrando para onde você tem que ir. Então, existem várias técnicas, né? Aqui no Espírito Santo, a injeção de vapor é uma delas, muito utilizada, mas demanda realmente muitos investimentos. Mas não é porque a produção é pequena que não é economicamente importante, né, na comparação aí entre as duas produções. Recentemente, o segmento de exploração onshore vive um novo ciclo e a Rede Petro anunciou recentemente o faturamento de 1 bilhão por ano até 2025. Como que você chegou a esse número, né? Como é que vai ser essa evolução até 2025? As bacias começam a ficar maduras, né? Ou seja, começa a cada vez ser mais difícil retirar óleo, né? Então, a viabilidade econômica para você retirar esse óleo do fundo, né, vamos dizer assim, começa a ficar cada vez mais complexa e cada vez mais cara. A Petrobras, que é a nossa principal operadora, né, ela tem uma estrutura muito grande, né, ela é uma empresa que realmente tem uma técnica e uma tecnologia muito elevada. Isso, claro, eleva o custo dela. Então, a partir do momento que o poço começa a produzir menos e que você tem que botar um pouquinho mais de valor em cima disso, a produção cai, a viabilidade do poço começa a cair. Então, você começa a ter custos operacionais para retirar o óleo muito elevados. O que está acontecendo? A Petrobras viu isso, que realmente não era interessante se fazer um investimento nos postos onshore. Por quê? Porque a viabilidade econômica não era atrativa. Ela concentrou o quê? Concentrou nas atividades offshore. Com isso, alguns postos, por exemplo, que a Petrobras haviam fechados, ou que tinha uma produção muito baixa, né, que ela colocou para venda, as operadoras novas independentes que viram nisso uma oportunidade, começaram, e são empresas mais leves, mais rápidas, elas conseguem dar viabilidade a esse poço. Então, muitos postos que estavam fechados, muitos postos que estavam com baixa produção, que não eram interessantes para a Petrobras, como as independentes passam a ser, né? O cálculo quanto aos valores de faturamento, eu acho que talvez sejam os cálculos de faturamento mais fáceis que tem de fazer até para o público geral, né? Você pega a produção, né, produção diária depois o pessoal pode fazer, inclusive, em casa, né? A gente estima, por exemplo, que há uma elevação, um incremento de 10 mil barris dia, né? Então, são 10 mil barris dia, vezes 30 dias, vezes 12 meses, isso vai dar a produção no ano. O barril do dólar, a cotação é de $80, e o dólar, nós chegamos a mais ou menos, colocamos em torno de R$5 o dólar. Se você calcular isso, vai dar mais ou menos 1,5 bilhão de faturamento. Isso por uma produção de 10 mil barris dia num ano. Ou seja, como o preço de venda é conhecido, as cotações são conhecidas e a produção é bem fácil de você acompanhar, é um cálculo que o pessoal pode fazer em casa. Nessa expectativa da região norte, quando houve nessa saída da Petrobras lá no local, falou-se também de desmobilização de poços. Isso vai acontecer? Já está acontecendo? É um processo contínuo, né? Porque realmente o poço ele tem uma vida útil, vamos dizer assim né? Hoje eu acho que o fator de recuperação ele varia muito de poço para poço, né? Mas em torno de 20% é o fator de recuperação. O que é 20%? Se tiverem 100 litros de óleo baixo, você consegue tirar 20. Ou seja, há uma quantidade de óleo muito grande embaixo, né? Agora, a questão é tecnologia e valor para conseguir retirar. Algumas operações, por exemplo, o pessoal que tem assim, um tempo maior, principalmente no exterior, né, na Canadá, Noruega, que estão um pouquinho mais avançados, eles conseguem chegar a um fator de recuperação de 47, entre 45 e 50. Né? Ou seja, se nós tivéssemos uma tecnologia adequada, nós poderíamos retirar o dobro do que já foi retirado até hoje. Ou seja, uma nova descoberta que tem ali embaixo. Isso tem a ver com outro anúncio recente da Rede Petro, né? De que a produção em terra aqui no Espírito Santo vai triplicar até 2026, né?
tem a ver com esses processos que você está comentando aqui agora? Isso. A Petrobras, por uma decisão de estratégia dela, e eu faria a mesma coisa, eu acho que foi uma decisão de empresa, né, para justamente elevar o caixa dela, ela resolveu não explorar mais, né, postos que não tenham alta produção ou até mesmo que não eram viáveis economicamente. Então, para ela não é interessante, né, explorar isso. Quando as independentes chegam no mercado e que elas vêm com a visão de produzir, de realmente retirar mais, elas começam a ou reativar os postos que estavam fechados, ou até mesmo dar pequenas manutenções, e há um processo também de perfuração de novos postos, para realmente explorar mais a cadeia. Então, sim, há um potencial, né? A Petrobras é uma gigante, é a nossa melhor operadora, tecnicamente, como exploradora, é a melhor que tem, não tem, ela é necessária, né, para novas fronteiras, né, que está se falando agora lá do Amazonas, né? Então existe realmente a necessidade da Petrobras. Porém, quando os campos ficam um pouco mais avançados, um pouco mais maduros, realmente as independentes têm uma vantagem econômica. A chegada das independentes mexe com todo o fluxo, vamos dizer assim, econômico ali da região norte, né? Quem são as outras empresas que essas produtoras trazem junto consigo, né, com a chegada que surgem com a chegada delas? As independentes são muito mais próximas do mercado local, né? Então elas têm base, o CNPJ de muitas delas são no Espírito Santo, são em São Mateus. Então você consegue conversar com pessoas que têm muito mais poder de decisão em São Mateus, em Linhares, né? Então as empresas locais elas conseguem ter um acesso muito melhor a essas de oportunidade de poder fornecer serviço, de poder mostrar o seu serviço, mostrar o que está fazendo, quais são as inovações. Então, é muito mais próximo do mercado local, quando as operadoras independentes podem conversar diretamente com o mercado. A Petrobras tem alguns programas de desenvolvimento de novos produtos, né, que normalmente é centralizado no Cenpes, no Rio, né? Então, a Petrobras ela é útil para São Mateus, né, como exploração inicial, mas nós acreditamos muito que as independentes possam dar assim, uma sobrevida na parte de exploração de petróleo no Norte Capixaba. É porque aí entram hotéis, restaurantes também, né, dentro desse ciclo que movimenta a região. Nós estivemos no seminário em São Mateus semana passada, e conversando com alguns fornecedores, tem de tudo. Você vai ter eu conversei com um pessoal que tinha uma papelaria, né? Que às vezes tinha uma certa dificuldade de fornecer para a Petrobras, porque tinha que fechar contratos maiores, né? E de maior valor, e tem que fechar pelo Rio, então é um pouquinho mais complexo você fechar, né? Porque é uma grande empresa, né? E ali você consegue fazer um contato mais direto, então é mais interessante. Então, desde papelaria até hotelaria, até posto de combustível, até fornecimento de alimentação, né? Principalmente a parte operacional, né? dos funcionários, nós estamos prevendo que vai triplicar a operação, né? Hoje, por exemplo, a Seacrest tem 700 funcionários com uma produção de 2.000 barris. Ele tá estimando que vai chegar com o campo que ele tem a 30.000 barris. Ou seja, está se falando em 3, 4 mil empregos diretos aplicados no campo pelo aumento da produção. Então, o aumento da produção, investimento ali, nessa fase inicial, por exemplo, com sondas de perfuração, é uma movimentação muito grande que dá no mercado, porque o investimento inicial realmente é muito alto. E depois tem toda a parte de operação. Sobre o offshore, né? O que está acontecendo agora nesse mercado? Quais as expectativas, né? O offshore no Espírito Santo, né, vamos falar assim do mercado do Espírito Santo, ele é importante pela questão dos impostos para o Estado, né? Ou seja, o Estado, 24% do Estado já tinha o PIB, vinha do óleo e gás, né? Então hoje ele começa a reduzir um pouquinho. Pela produção dos postos de offshore que estão ficando mais, estão abaixando, né, vamos dizer assim, mas em questão como o preço do barril subiu e o dólar subiu, então acabou dando uma equalizada, né? Mas a tendência, se o dólar baixar e se o barril também cair, é que a arrecadação caia.
O offshore são grandes produtores, né? Ou seja, o mercado local é muito difícil de conseguir dar uma resposta, né? Então, ainda a questão da produção, do desenvolvimento, de chegar numa produção, fica muito dependente da Petrobras. A Petrobras anunciou no plano plano estratégico desse ano a entrada de uma FPSO, né, no sul do estado, mas que acaba sendo na bacia de Campos, né, da Maria Quitéria, né, a Maria Quitéria, que também não tem, em questão de empregos aqui para o Espírito Santo, não reflete muito, porque a operação é toda basicamente feita por Macaé, né? Porém, em termos de arrecadação, é muito importante, né? Então, o mercado offshore, além da produção, ele também acaba movimentando a indústria, né? Não tem nada a ver com os campos daqui do Espírito Santo, mas o Anita Garibaldi, que é da MODEC, né, o MV33, que vai operar lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, né? A parte do comissionamento da plataforma está sendo feito no estaleiro Jurong. Então acaba a movimentação de São Paulo e do Rio, lá dos poços de lá, vindo para os estaleiros, né? E o estaleiro Jurong realmente está muito bem posicionado. Recentemente, a Rede Petro-ES fez um seminário no norte do estado para aquecer, né, toda essa conversa, né, com os empresários da região. E quais são as próximas atividades, então, para 2023? O que mais que a Rede Petro-ES está preparando para esse ano? Isso. Nós participamos muito de ações e feiras, né, no Brasil inteiro, né? A principal, a Rio Oil Gas, no Rio de Janeiro, é a maior do Brasil. A gente não quer competir, né? Mas nós estamos sempre participando. E quando nós montamos um stand no Espírito Santo, na Rio Oil Gas, as empresas daqui, uma das empresas era de São Mateus, e foi realmente uma solicitação do pessoal, dos empresários de São Mateus, para levar um pouco mais do óleo e gás para São Mateus, porque São Mateus é o nosso polo produtor, né? As operações estão lá, o óleo está lá. Por que não fazer lá, né? A São Mateus respira óleo, né? Respira Petrobras. Então, nós fizemos esse teste, esse modelo do seminário, né? Como uma forma inicial de nós introduzirmos algum evento em São Mateus. Nós fomos muito bem recebidos, nós tínhamos expectativa entre 40 e 50 empresários, deram 150, entre 140 e 150. Foi muito bom, a cidade movimentou a cidade, entrou a cidade em discussão sobre as questões da Seacrash e das outras operadoras, e realmente movimentou. E quando nós saímos de lá, o pessoal, todo mundo perguntou quando é que vocês vão fazer outro. Nós somos muito bem recebidos, a gente está, com certeza, uma vez por ano nós vamos voltar a São Mateus para fazer outro, né? Não sei se vamos fazer um seminário, vamos de repente fazer uma mini feira, alguma coisa, evoluir um pouquinho lá. Fora isso, nós temos, claro, a ES Oil Gas, que é a nossa principal feira de óleo e gás aqui no Espírito Santo, que nós estamos fazendo ela em conjunto com a Mac Show, que é para agosto, né? Então, essas são as duas principais feiras. E nós temos alguns eventos que nós queremos trazer aqui para o Espírito Santo, né? Nós estamos com um plano ambicioso de tentar trazer o Jean Paul Prats, né? Que é o presidente da Petrobras, justamente para dar um posicionamento para a gente, mas nós estamos articulando ainda para ver se nos próximos... saber o que a Petrobras tem previsto para o Espírito Santo nos próximos anos. Nós estamos com esse plano ambicioso, né? Porque o Renato Casagrande e o Ricardo Ferraz estiveram no Rio para falar com o Jean Paul Prats, para saber dos investimentos que estariam para o Estado. Recebemos boas notícias, né? Eu acho que trazer essas informações para os empresários aqui, fazer um evento aí com o Sebrae, com a Findes, né? E buscar trazer esse foco no Espírito Santo, que eu acho interessante. Nós somos o terceiro, né? Maior produtor, né? Ou seja, o Rio de Janeiro é onde está a base da Petrobras, é onde essas coisas de óleo e gás realmente acontecem com bastante intensidade, né? Mas nós temos uma base da Petrobras aqui, que é o Edivite, no Vitória, ou seja, graças a Deus nós temos uma instalação da Petrobras aqui no estado, o que nos dá uma certa segurança. Rafael Sé, muito obrigada pela sua presença, agradeço demais a sua participação no programa de hoje. Contem conosco, tá? Nos convidem, vamos falar um pouco mais de óleo e gás no Espírito Santo. Eu acho que é interessante passar essas informações, que a gente realmente cria um setor, uma cadeia de óleo e gás aqui no Espírito Santo.
Esse foi o ES Brasil Entrevista, um produto da revista ES Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você acessa em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, no portal esbrasil.com.br. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima!